Entrevista com Dávila. Olá, bem-vindos! Toda semana temos um encontro marcado para falarmos sobre os assuntos mais importantes do momento. E sempre com um convidado especial. Hoje, na Entrevista com Dávila, eu recebo o ex-presidente do Brasil, Michel Temer. Ele assumiu a presidência da República em 2016, após o traumático processo de impeachment da presidente Dilma Rousseff. O Brasil entrava na pior recessão econômica do século, recorde de desemprego e inflação de 2 dígitos. Ao deixar a presidência da República em 1º de janeiro de 2019, o Brasil era outro país. A taxa de juros caiu de 14,25% para 6,50%. A inflação estava em 2,70%. E o governo conseguiu aprovar uma série de reformas, como a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio e a lei do teto de gasto. Presidente Temer, obrigado por ter aceito o nosso convite e seja muito bem-vindo. Muito obrigado a você pelo convite e eu desejo o costumeiro sucesso que você costuma ter em várias atividades a que se dedicou, também neste programa, o mesmo sucesso. Muito obrigado, presidente. Presidente, eu gostaria de começar a conversar com o professor Michel Temer. Professor Michel Temer, porque o senhor é um constitucionalista, uma pessoa que entende a fundo a Constituição, e hoje, sem dúvida nenhuma, o maior problema no Brasil é a insegurança jurídica, algo que vem tirando o sono do brasileiro e até afugentando investimento, com medo que haja sempre uma reinterpretação do significado de determinadas leis. E isso cria insegurança no país. Como nós podemos agir para que a Suprema Corte volte a ser uma corte constitucional capaz de zelar pela Constituição e garantir essa ordem institucional? Você sabe, Luiz Felipe, que é interessante, eu sempre observo que, no geral, as pessoas acham que insegurança ou segurança jurídica é algo desapegado do sistema normativo, mas não é. A segurança jurídica vem precisamente, vou dizer uma obviedade, do cumprimento rigoroso do sistema normativo a partir do texto constitucional. E você sabe que é interessante, de vez em quando eu faço palestras, né? E eu costumo dizer, olha aqui, o poder que existe como autoridade no país é o povo. As demais autoridades são autoridades constituídas, porque foram constituídas pela vontade popular. E porque constituídas, são secundárias. E porque secundárias, tem que prestar obediência à vontade primeira, que é a vontade do povo. E daí me perguntam, viu, Dávila, onde é que está a vontade, Temer, a vontade do povo? Eu digo que está na Constituição. Porque, convenhamos, se eu pegar o exemplo da nossa Constituição de 5 de outubro de 88, o que é que aconteceu naquele período? Para dar um exemplo muito objetivo, muito concreto, né? Para revelar como a vontade do povo está no texto constitucional. Não foi possível, em 86, 87, 88, reunir 160, 170 milhões de pessoas, né, para dizer como queriam reconstituir o Estado brasileiro. Então estabeleceu-se o seguinte, olha aqui, nós vamos eleger representantes. Esses representantes, entre os quais eu fui escolhido também, vão representar a minha vontade e, portanto, vão escrever a minha vontade. E interessante, tanto isso é verdade, que você pega o preâmbulo da Constituição e logo no preâmbulo está dito, nós, os representantes do povo brasileiro, em seu nome, promulgamos a seguinte Constituição, etc, etc. Então, veja, do instante em que você fala em segurança jurídica, você tem que dizer, bom, mas onde é que eu encontro os fundamentos para estar seguro naquilo que eu faço? Seguro juridicamente. Ou seja, para amiudar o exemplo, né? Eu vou constituir uma empresa, eu quero saber quais são os meus deveres e quais são as minhas obrigações. Eu constituo uma família, quero saber quais são meus deveres, minhas obrigações. Eu faço um contrato qualquer, ou mesmo me emprego em algum lugar, eu quero saber quais são meus deveres e direitos. E onde está, ou onde estão esses preceitos todos? Estão no texto constitucional. Então, do instante em que você cumpre rigorosamente a Constituição Federal e todo o sistema infraconstitucional, você tem segurança jurídica. Você sabe onde pode pisar, não é? Porque eu sempre costumo dizer uma coisa que até o Carlos Brito, que foi ministro supremo, dizia: a Constituição diz o que o Estado é. E quando você tem algo que é,
Você sabe como as coisas acontecerão. Como de resto, digo eu, a Assembleia Constituinte, por exemplo, é sempre instabilizadora, porque ela vai dizer o que o Estado será. E quando você pensa no será, você tem uma absoluta incerteza. Então, em síntese, a segurança jurídica vem do cumprimento rigoroso de toda normatividade, não só pelas autoridades eleitas, como pelas autoridades que ocupam os vários cenários do poder no país, né? Mas, né, presidente, algumas questões realmente chamam a nossa atenção. Por exemplo, recentemente o Supremo fez uma releitura da contribuição social sobre o lucro líquido. E aí cobra-se um imposto retroativo. Isso gerou enorme insegurança jurídica, né? Por exemplo, é um exemplo concreto de uma reinterpretação de algo que era para criar essa previsibilidade da segurança jurídica e acabou criando incerteza e imprevisibilidade, né? E você sabe que aí na Constituição, eu estou de pleno acordo com a sua afirmação, porque a Constituição, interessante, ela determina critérios para dar esta estabilidade. Quando ela diz, por exemplo, e não diz inutilmente, nem a lei, quer dizer, nem a lei que é o ato primeiro depois da Constituição, é a norma imediatamente infraconstitucional, pode alterar o ato jurídico perfeito, a coisa julgada e o direito adquirido. Por que se diz isso? É para garantir a segurança jurídica. No fundo é isso. Então, quando você diz, olha aqui, hoje estão dizendo que é possível ter uma decisão que retroativamente, né, elimine decisões anteriores que até beneficiaram contribuintes, né? Realmente aí, para o meu paladar jurídico-político, eu acho que se já houve coisa julgada lá atrás, ela não pode ser alterada. Um outro assunto, né, presidente, nessa hora do marco temporal, recentemente também houve uma revisão no entendimento do Supremo. Em 2009, o Supremo cumpriu rigorosamente o que estava na Constituição, como marco, né, a data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, como um marco zero, vamos dizer, para que haja o marco temporal. E agora houve também uma revisão disso, gerando enorme insegurança jurídica e provocou uma reação do Poder Legislativo, que acabou, aliás, aprovando uma lei que contraria o entendimento do Supremo. Como é que nós vamos restabelecer essa harmonia entre os poderes, que é um princípio fundamental da Constituição brasileira? Você sabe que, mais uma vez, eu digo, é cumprindo os termos da Constituição. E eu explico por que nessa questão do marco temporal. Você deu um exemplo muito concreto a respeito disso. Você veja, em matéria de marco temporal, você tem, e isso diz respeito aos aldeamentos indígenas, né? As terras indígenas, você tem uma disposição transitória que diz, olha aqui, serão apenas demarcadas as terras indígenas que sejam ocupadas na data da promulgação desta Constituição. Esta é uma decisão, volto a dizer, transitória. O que é transitório em matéria jurídica? É aquele que transita, aquele que passa, aquele que fenece, aquele que perde eficácia jurídica quando o evento nela previsto ocorre. Então, do instante em que eu tenho uma disposição transitória que diz, olha aqui, no dia 5 de outubro de 88, as terras que estão já ocupadas serão demarcadas. Esta é uma disposição que tem que ser cumprida. Agora, você tem, em matéria de aldeamentos indígenas, terras indígenas, uma disposição também permanente. O que é a disposição permanente? Diferentemente da transitória, estou dizendo obviedades, porque hoje, mais do que nunca, eu percebo que são necessárias frugalidades, né, para as pessoas entenderem as coisas, né? Mas o que é uma disposição permanente? É aquela que permanece indefinidamente, enquanto subsiste aquele texto constitucional. Ora bem, acho que é no artigo 231... Exatamente. Não é? Há uma regra sobre o reconhecimento de terras indígenas. Exatamente. Então, não é improvável, veja bem, você conjugando a disposição transitória, muito bem, foram demarcadas terras, etc., não se toca mais esse assunto. Mas no particular, de repente, ao longo do tempo, verifica-se que certas localidades, pelas mais variadas circunstâncias, até coisas geológicas, etc., aquele aldeamento, aquela localidade ou aquele território era um território indígena. Então você tem todo um processamento pautado pelo artigo 231, que é uma disposição permanente. E nessa hipótese, eu ouso um pouco avançar na interpretação, não é? Para dizer, se for nesta hipótese, eu acho que a União Federal, nesse particular, num dado momento, pode, digamos assim,
fazer como se fosse uma desapropriação por interesse social. Se aquela terra é indígena, você expropria para nela localizar aqueles habitantes indígenas e, portanto, indeniza os proprietários, não é? Então, quando você vai tratar desse tema, você tem que conjugar as duas coisas. Agora, por que é que está dando confusão, que você disse, entre o legislativo e o executivo? Porque o judiciário, num dado momento, decide de uma determinada maneira. Ora, a palavra primeira, volto a dizer, depois do texto constitucional, é a lei complementar, a lei ordinária. Se posteriormente nasce, por exemplo, uma emenda constitucional que contradita ou contraria aquela disposição estabelecida pelo judiciário, passa-se a aplicar aquela nova normatividade. Você pode me dizer, bom, mas se há uma emenda constitucional, ela também se submete ao controle de constitucionalidade. É possível. Você tem uma emenda constitucional que dá um outro rumo, porque aqui eu faço um pequeno corte. O rumo dado num dado momento pela Corte Suprema é o rumo correto, é o rumo pautado por um sistema normativo existente. Se tem um novo sistema normativo, ele pode voltar a reexaminar essa questão. Até pode, provavelmente, declarar, olha, essa nova emenda constitucional é inconstitucional, mas que não há dúvida que se houver uma nova lei, um novo módulo governativo, legislativo, diferente da decisão do Supremo, passa-se a aplicar, se constitucional for, aquela emenda produzida pelo Legislativo. Daí você harmoniza as relações. Ou seja, o professor Michel Temer reconhece que, na verdade, é dever do Congresso Nacional aprovar uma emenda constitucional. Essa passa a valer se ela não for declarada inconstitucional por alguma coisa. Claro, sem dúvida alguma. Outra pergunta importante sobre essa questão da segurança jurídica há uma ideia de que, na verdade, a Suprema Corte só poderia se manifestar como um colegiado, que as decisões monocráticas, na verdade, acabaram gerando mais insegurança jurídica. E o Senado aprovou recentemente uma emenda constitucional, inclusive, para acabar com decisões monocráticas. O senhor é a favor ou contra decisões monocráticas do Supremo? Olha, depende das circunstâncias. Você sabe que a decisão monocrática, ela traz consigo a ideia da urgência absoluta, do chamado periculum in mora, quer dizer, do perigo da demora se não houver uma decisão imediata. Então, muitas e muitas vezes, entra uma determinada petição, ainda que sob o foco da constitucionalidade ou da inconstitucionalidade, e é preciso tomar uma providência imediata. Não dá para esperar a convocação do plenário para decidir aquela matéria. Então, pode-se dar a decisão monocrática. O problema, Luiz Felipe, está na demora de levar esta matéria ao plenário. Porque se você tem uma decisão monocrática em matéria constitucional e imediatamente diz, olha, já libero para colocar na pauta para julgamento pelo plenário, está resolvido o assunto. O problema é que muitas vezes vem uma decisão monocrática, e esta queixa que eu percebo, e ela leva meses, um tempo enorme para ser levada ao plenário. E aí, realmente, a crítica é procedente. Agora, também eu devo registrar, não sei se você vai tocar nesse assunto, porque dizem, o Supremo, né, o Judiciário em geral, decide muita coisa, todas as questões vão parar no Supremo. Mas há uma razão objetiva e concreta para isso. E aí, digo eu, a culpa, se nós quisermos chamar de culpa, não é do Supremo. O problema é da nossa Constituição, que é muito detalhista, é muito pormenorizada. Então, todas as questões transformam-se em questões constitucionais. E veja, nós temos no nosso sistema, não só, como tínhamos no passado, a ação declaratória de inconstitucionalidade, mas hoje nós temos a ação declaratória de constitucionalidade, temos, além da inconstitucionalidade do passado, né? Nós temos a ação por descumprimento de preceito fundamental, que é competência do Supremo, nós temos o controle da inconstitucionalidade por omissão. Essa é uma grande novidade do texto constitucional. Se há uma tardança na edição de uma lei ou de um determinado ato administrativo, os interessados podem propor uma ação perante o Supremo. Eu digo interessados
porque são duas formas. Uma é o controle direto da inconstitucionalidade por omissão, que cabe àquelas figuras elencadas no artigo 103 da Constituição. Presidente da República, Câmara dos Deputados, partido político, confederação sindical, etc. E também, pessoalmente, se vejo que eu poderia ser beneficiado por um dispositivo constitucional, mas que o legislativo não produz a legislação integrativa, eu posso, por meio do chamado mandado de injunção, ir ao Supremo Tribunal Federal. Nós estamos conversando, eu sei que você sabe de tudo isso, mas só para esclarecer para o nosso telespectador, né? Então, tem muitas matérias referentes à constitucionalidade ou inconstitucionalidade que outrora não havia e que agora são levadas ao Supremo. E quando você provoca o Supremo Tribunal, o Supremo tem que decidir. Ele não pode ficar sem decidir. Presidente, precisa haver algum tipo de critério para cercear a liberdade de qualquer micropartido poder recorrer ao Supremo e questionar a inconstitucionalidade? O senhor é a favor, por exemplo, de que pelo menos 10% dos parlamentares estejam de acordo com a questão para não banalizar na verdade, o que o senhor está dizendo é que é a política que está judicializando as questões da política. Claro. É possível criar algum mecanismo disso ou esbarraria em algum constitucional? Aí precisaria modificar aquele artigo 103 que eu mencionei, porque lá dá competência ao partido político para ingressar no Supremo Tribunal Federal. E aí não diz se é um partido político com 10 representantes ou com 200 representantes. É partido político, tem legitimidade para propor ação de constitucionalidade ou inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. A fórmula seria eliminar, digamos, esse trecho do artigo 103. Seria a única possibilidade e depois estabelecer uma outra regra que daí está muito ligada à chamada regra de barreira, né? Cláusula de barreira. Só os partidos, cláusula de barreira. Só os partidos que tenham um tamanho X é que poderão produzir estes e aqueles atos. Teria que haver uma nova normatividade. No momento atual, não é possível fazer esse impedimento, né? Presidente, agora vamos falar do ex-presidente da República. Uma das coisas fundamentais quando o senhor assumiu a presidência, no momento, como nós falamos no início do programa, muito traumático para o Brasil, inflação galopante, recorde de desemprego, desconfiança das instituições, impeachment da presidência da República, o senhor conseguiu, em pouquíssimo espaço de tempo, reunir maioria no Congresso Nacional para aprovar emendas e reformas muito importantes. A questão da reforma trabalhista foi fundamental, a questão da reforma do ensino médio e a própria lei do teto de gasto, que todo mundo dizia que era politicamente indigesta, mas foram aprovadas. Como que o presidente Michel Temer conseguiu reunir esse consenso num momento difícil, no momento em que o senhor enfrentava impopularidade, no momento em que o Brasil estava traumatizado por esse processo que nós falamos de impeachment, e numa época que não existia mecanismos como emenda PIX ou mensalão? Como é possível construir esse consenso no Poder Legislativo para aprovar medidas importantes no momento em que o presidente não era popular? Olha, você sabe que é interessante, é fruto, talvez, da minha formação jurídica, né? E também fruto, convenhamos, da experiência que eu tive no Legislativo. Eu tive 6 mandatos, e desses 6 mandatos eu presidi a Câmara dos Deputados durante 6 anos, portanto, 3 vezes, né? Isto fez com que eu tivesse uma relação muito próxima com todos os parlamentares. Mas mais do que isso, o que para mim valeu foi a compreensão do sistema constitucional. Porque aqui no Brasil, Luiz Felipe, nós temos a mania de achar que o presidente da República pode tudo. E não pode. Só pode se tiver apoio do Congresso Nacional. Isso é formação até, é uma convicção, se me permite dizer, da nossa formação desde o Brasil colônia. Porque nós temos uma ideia de centralização do poder muito acentuada. E se você pegar o Brasil colônia, o que nós tivemos no primeiro momento? As capitanias hereditárias, o que era? Uma centralização. Depois o governo geral, o que era? Uma centralização. Depois, quando veio o império, você tem a tripartição do poder, mas tem o chamado poder moderador, que no dizer da Constituição de 1824, era a chave política do império. Não é? E a ele cumbia velar, portanto, centralização. Quando nós fomos para a República,
Nós não nos esquecemos disso. Você veja, desde a primeira Constituição, de 1891, nós tivemos um poder sempre muito centralizado em torno da União, não é? A nossa federação não foi uma federação que surgiu naturalmente. Ela surgiu por força do decreto número 1, de 15 de novembro de 1889, que decretou. Interessante, esse decreto, as pessoas se esquecem, nós não esquecemos disso, ela proclamou a República, mas estabeleceu a federação, porque o Estado era unitário, não é? Então, a Federação Brasileira, ela surgiu por força de um decreto, por força de um ato normativo, diferentemente da formação da Federação Americana, por exemplo. As 13 colônias eram independentes, soberanas, e num dado momento resolveram reunificar-se. Tanto que quando chegou na Convenção de Filadélfia, você sabe que as pessoas disseram, bom, mas como é que nós vamos agora abrir mão da nossa soberania? Daí é que surgiu o conceito de autonomia política, né? Quer dizer, soberana seria a União, representando os 13 novos estados. E autonomia seria uma autonomia muito sólida. E aí alguém até disse lá, mas vem cá, agora nós vamos criar uma Câmara dos Deputados, o estado que tiver maior número de eleitores vai ter mais prevalência na votação das leis. Foi daí que surgiu a ideia do Senado Federal, para ter um organismo que tivesse uma representação parificada, igualitária no Congresso Nacional e que fosse participante da elaboração legislativa. Então, estou dizendo isso para dizer que a nossa formação federativa foi completamente diversa, completamente diferente e sempre muito centralizadora. Você veja, você pega de 91 a 1930, tumultos os mais variados, revoluções internas, etc. Quando chega em 30, você tem a adoção de um sistema que foi de 30 a 45, passando por duas constituições, a de 34 e 37, até digo eu sempre, você tinha presidente, mas não tinha presidencialismo, porque o presidencialismo envolve a temporariedade de mandatos e a escolha pelo povo, não é? Quando vem 45, 46, você tem supostamente o retorno da democracia, um tumulto absoluto de 46 a 64. Quando chega em 64, um novo governo centralizador, não é? Onde, mais uma vez, você tinha presidente, mas não tinha presidencialismo, porque não era escolhido pelo povo, não é? O chefe da nação, o presidente da República. Então, as pessoas sempre acharam que o presidente pode tudo e não pode. Se não tiver apoio do Congresso, não governa. Eu cheguei com esta consciência, digamos, constitucional e também pela experiência que eu tive na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Então, eu trouxe o Congresso para governar comigo, não apenas porque eu quisesse, mas porque, digo eu, é uma determinação constitucional. E foi isso que permitiu, Luiz Felipe, que nós fizéssemos, naqueles 2 anos e meio, reformas inimagináveis, né? Você mexer em direito trabalhista é mexer em vespeiro. Não, sim. Sim. Mexer em previdência social é mexer em vespeiro. Estabelecer um teto para os gastos públicos. O que significa o teto? Significa que o presidente não pode, a todo momento, tomar medidas populistas e, de igual maneira, o Congresso tem mais restrições no uso das verbas que destina a municípios, etc. Então, eu com esta consciência, eu acho que me permitiu governar e ter, enfim, apesar da impopularidade, não é? Como você disse, é verdade. Alguém me disse, logo numa primeira reunião do Conselho Econômico de Desenvolvimento Social, né? Pediu a palavra e disse, presidente, aproveite a sua impopularidade e faça o que o Brasil precisa. E eu entendi aquilo da seguinte maneira, eu fiz uma tradução daquilo. Como você, no fundo dizia ele, não está preocupado com reeleição, você pode mexer em vesperos, pode mexer em temas que o Brasil precisa. E foi o que eu fiz ao longo do meu período. Agora, o senhor tocou num ponto fundamental. O senhor enfatizou a sua experiência no legislativo como fundamental para criar esse consenso, esse relacionamento que o senhor teve com os deputados durante muito tempo. O ex-presidente Fernando Henrique falava a mesma coisa, que a experiência mais importante da vida política dele foi a passagem pelo Senado. É impossível um presidente conseguir criar esse consenso com o legislativo se ele não teve uma passagem pelo legislativo, ou fica muito difícil? Não é fácil. Você sabe que a experiência, isso seja na vida política, seja até na vida pessoal, a experiência é sempre uma coisa importantíssima. E quando você passa pelo Congresso, você acaba conhecendo o Brasil.
Nós aqui em São Paulo, por exemplo, achamos que São Paulo é o Brasil. E não é. Quando você chega lá, você vê que o Brasil tem uma dimensão muito maior, política, econômica, etc., né? Então, passar pelo Congresso tem dois fatores importantes. Um, primeiro, faz com que você conheça o Brasil, fique atento às realidades nacionais. Um segundo, se você estabelecer um bom relacionamento, isso ajuda quando você vai para o Executivo. Eu fui um exemplo deste fato, né? Eu tive, até conto um episódio aqui, você sabe que o teto para os gastos públicos, né? Qual foi o objetivo do teto, né? O objetivo foi para ver se reduz a dívida pública, né? E os deputados, Luiz Felipe, você sabe que eles votaram o teto, a emenda constitucional do teto, às 4 horas da manhã de um feriado. Por que eu digo isso? Porque na experiência que eu tive de 6 mandatos, quando você tem um feriado pela frente, você é deputado ou senador, 2, 3 dias antes você vai para suas bases eleitorais, sim, legitimamente, aliás. Pois eles ficaram lá até as 4 horas da manhã do feriado para poder aprovar. Foi quando eu vi que percebi que eu tinha mesmo um apoio sólido do Congresso Nacional. Então, e volto a dizer, quando você diminui a dívida pública, você paga menos juros. Porque juros você paga, vai embora. O dinheiro vai embora, não é? Quando eu assumi o primeiro orçamento, falava em 179 bilhões o déficit, não é? No segundo já foi 139, no terceiro foi 119. E convenhamos, quando continuou ao tempo no novo governo, caiu até para 60 bilhões. Exatamente. Você imagina o que são 100 bilhões a menos sem pagar juros. O que isso não paga de juros vai para educação, saúde, segurança, etc. Né? Mas esta é uma das obviedades que parece que os nossos governantes não aprenderam. Ou seja, se não equilibrar as contas públicas, não há como o juro cair de maneira responsável, né? E se me permite, também essa ideia da inflação. A inflação não é a favor do pobre, não. A inflação é contra o pobre. Exatamente. É contra o pobre. Você tem que controlar a inflação, né? Exatamente. Você controlar a inflação, você segura preço no supermercado. Coisas mais triviais. Batata, tomate, enfim, cebola. Você segura o preço, não é? E há coisas equivocadas. Muitas vezes, não, basta gastar, vamos gastar para desenvolver. Não é bem assim. Você tem que gastar moderadamente, sem descurar-se de uma realidade que é uma realidade que nós conhecemos, que é a pobreza no país. Então você tem que ter programas assistenciais, mas isso tudo compatibilizado com a economia, digamos assim, universal do país. E, portanto, impedir inflação. Você disse bem no início, nós pegamos uma inflação de 2 dígitos. Exatamente. E entregamos com 2,70. Exatamente. Não é? Os juros caem quando você tem um conjunto de medidas, como nós tivemos, e você anunciou, a reforma trabalhista, a reforma do ensino médio, a lei das estatais, que permitiu a recuperação das estatais, não é? Este conjunto aqui na economia permite que você reduza os juros do país, que foi o que aconteceu no nosso governo. Presidente, o senhor também foi vítima de abuso do Poder Judiciário, de certa forma. Afinal de contas, o procurador naquela época, Rodrigo Janot, fez uma verdadeira cruzada contra o senhor, né? E hoje vários cidadãos sentem a mesma coisa quando vem sua liberdade de expressão ser desrespeitada ou quando há acusações impróprias. Nós temos, por exemplo, né, acusações genéricas com inquéritos abertos por tempo indeterminado, coisas muito estranhas ao ordenamento jurídico. Como o senhor reagiu a este abuso? Como o senhor superou esse abuso e que marcas ele deixou no senhor? Olha, primeiro eu reagi juridicamente, né? Porque o coitado do procurador-geral, acho que ele se entusiasmou demais naquela época, né? Isso é da vida humana. Eu conheço seres humanos, ele se entusiasmou. Aliás, ele dizia uma coisa que era um pecado jurídico extraordinário. Ele dizia, é interessante, ele queria me derrubar do governo, porque eles queriam me derrubar do governo porque isso era uma vitória extraordinária. Era uma espécie de complexo de Watergate, né? Vamos derrubar um presidente, não é? E interessante, viu? Ele dizia uma coisa que juridicamente é impensável. Ele dizia, eu apresento uma denúncia. Se não der certo, eu apresento outra. Se não der certo, eu apresento outra. E ele fez isso. Ele apresentou uma denúncia, não deu certo, a Câmara não deixou prosperar. Ele pegou e apresentou outra, não é? E até quando já assumiu a outra procuradora, uma nova procuradora, também ela apresentou denúncia, uma em seguida da outra, do tipo, vamos derrubar esse presidente, não é? Ora, eu
conscientemente sabia o que tinha feito, o que não tinha feito, de modo que eu fui por um embate político de um lado e jurídico de outro lado. E o embate jurídico deu tão certo que, ao longo do tempo, as tais denúncias que foram depois processadas no juízo de primeiro grau não foram nem processadas, percebe? As denúncias não foram sequer recebidas, de modo que eu não fui sequer ouvido. Então, naquele momento, eles criaram um problema muito sério para o país, porque tentaram atrapalhar o que vínhamos fazendo. Você vê, eu tinha a reforma da Previdência Sim. já pronta. Praticamente pronta para ser votada. Pronta. A reforma tributária já caminhando. Eu poderia ter feito tudo aquilo naqueles 2 anos e meio. Atrapalhou o país, mas eu quero que quem atrapalhou o país seja feliz, que se recupere, que tenha consciência jurídica, que tenha consciência política e institucional, que pregue a pacificação do país e não o embate permanente entre os vários setores da nacionalidade, né? Presidente, uma outra pergunta que, evidentemente, a nossa audiência tem muita curiosidade é lembrar aquele episódio lamentável da gravação do Joesley na garagem da vice-presidente da República naquela época, né? Que foi uma coisa, um atentado mesmo também, uma violação de um direito. Como o senhor hoje, vendo em retrospectiva aquele episódio que foi um divisor de águas no seu governo, como o senhor bem disse, se não houvesse tido aquele episódio, provavelmente as reformas no Brasil teriam avançado, teríamos aprovado a reforma previdenciária no seu governo e talvez o Brasil não entrasse em outra fase de governos populistas. Como é que aquele episódio o marcou? Consolidou em mim, Luiz Felipe, a ideia de que uma mentira, quando muito repetida, parece que é verdade. Então, várias mentiras foram provocadas naquele período. Você veja que você falou em garagem, né? Você sabe que isso foi muito divulgado pela imprensa. E você sabe o que era a garagem? Era a parte de baixo do Palácio Jaburu, que tem uma grande sala de reuniões, onde eu fazia reuniões dos ministros aos sábados e domingos. Tem uma grande sala de televisão, tem um cinema, tem um dormitório, enfim, é um local enorme onde eu recebi esse cidadão, esse rapaz, né? E recebi... Naquela noite, interessante, esta é a primeira mentira que foi muito divulgada. A segunda mentira, gravíssima, foi que divulgou-se uma ideia de que o sujeito me dizia mais ou menos o seguinte: olha, eu estou dando dinheiro para fulano de tal para manter o silêncio dele. E que eu disse, mantenha isso, viu? E, entretanto, logo que apareceu isso, eu disse, mas eu não me recordo desse diálogo. Não houve esse tipo de diálogo. E ao depois, quando surgiu a gravação, o áudio, melhor dizendo, veio a público, o que ele dizia é o seguinte: olha, eu sou amigo de fulano e tal, muito amigo, eu estou de bem com ele. Eu digo, mantenha isso, mantenha a amizade, né? Não estou dizendo mantenha qualquer coisa corruptora, né? Mas a mentira foi tantas e tantas vezes divulgada que pareceu verdade, não é? Eu me recordo que eles punham uma parte da imprensa, né, que depois se arrependeu, mas ela punha uma parte como se fosse aquela: estou dando dinheiro e depois o mantenha isso. Depois de um certo período, quando saiu a gravação, eles silenciaram. Eles só punham mantenha isso, não mantinha mais a frase Tirou inicial. do contexto completamente. Tirou do contexto. Então, eu aprendi, naquele momento, reafirmou-se na minha cabeça, que uma mentira muitas vezes divulgada pela imprensa acaba ganhando foros de verdade. Hoje, inteiramente anuladas, né? Mas foram momentos difíceis, eu confesso a você, não foram momentos fáceis. Porque uma coisa é você ser atacado politicamente. Você está tudo errado, a reforma que você fez, o que você produziu no governo. Outra coisa é sobre o plano moral. Graças a Deus, eu tive uma longa vida, muito mais universitária do que política, né? Porque toda a minha vida foi feita na área universitária. Aos 42 anos é que eu fui nomeado procurador-geral do Estado, depois secretário de Segurança, e ali começou minha vida pública, né? Então, quando vem sob o aspecto moral, é muito dramático. Sim. Aqueles momentos foram difíceis. Mas como a verdade acaba vindo à luz, e a justiça igualmente, nessa altura é tudo superado, né? Muito bem, presidente. Presidente, talvez a pergunta hoje que não quer calar é que o senhor foi responsável por nomear Alexandre de Moraes para o Supremo Tribunal Federal e hoje certamente é uma das figuras mais polêmicas no Supremo.
O senhor se arrepende dessa escolha? Não, você sabe que não. Eu conheci o Alexandre muito antes dele vir para o meu ministério. Eu trouxe para o Ministério da Justiça, né? Mas eu conhecia de muito tempo anterior, porque nós somos da mesma área, direito constitucional. Então, fizemos muitos debates juntos, congressos, artigos, etc. Eu o conhecia muito bem e ele é um jurista da melhor suposição, primeiro ponto. Segundo ponto, quando eu fui nomear um ministro do Supremo, foi fruto de um acidente, a lamentável morte do ministro Teori, né? Eu o chamei e disse, olha, você vai para lá, eu o conheço bem, tenho absoluta convicção de que você vai cumprir todo o sistema normativo muito adequadamente, né? E interessante, viu? As pessoas criticam muito, mas eu sou obrigado a reconhecer um fato. Nós não teríamos eleições, aquela que você participou com grande evidência, né? Porque você sempre traz para o debate coisas importantes para o país. Por isso que eu digo que você participou em grande evidência, né? Se não fosse o Alexandre, convenhamos, com a sua coragem jurídica e até pessoal, nós não teríamos tido eleições no país. Nós sabemos disso, não é? Ao depois, houve aquele acidente dramático do 8 de janeiro, que não foi correto, afinal, a agressão aos prédios onde estavam os poderes era uma agressão aos próprios poderes. E isto merecia um corretivo. Ele fez o corretivo. O que você pode dizer é que, bom, houve exagero, porque não devia ser assim, não devia ser assado, mas isso é um assunto que está sendo trabalhado, está sendo tratado a todo momento. Colegas advogados sustentam as teses tais e quais, e muitas vezes eu vejo que o próprio Alexandre, o ministro Alexandre, já em vários momentos liberou muitas pessoas. Quem sabe ao longo do tempo vai liberando as pessoas e trabalha também pela harmonização do país, né? O senhor acha que nós não teríamos tido a eleição em 22 se não fosse a atuação de Alexandre de Moraes? Eu acho que sim. Tudo conduzia para isso, né? E se houvesse um presidente do TSE mais tímido, digamos assim, mais tímido juridicamente, né? Eu acho que nós correríamos o risco de não ter eleições. O ambiente era muito tumultuado. Tumultuado. O Alexandre que garantiu isso. Presidente, o senhor acha que o sistema político brasileiro está em crise e já aventou várias vezes a importância de talvez revermos o sistema de governo e adotar um semipresidencialismo? A impressão que nós temos hoje, com todo esse poder hoje orçamentário do parlamento, é que nós já vivemos um regime parlamentarista. Não é o momento correto hoje de talvez apresentar uma emenda constitucional e aprovar o semipresidencialismo? Você expressou-se muito corretamente. Eu acho que o presidencialismo no Brasil se esfarrapou. Não só... Você veja, nesses 35 anos da existência da Constituição, do novo Estado, portanto, nós já tivemos 2 impedimentos, 2 impeachments. Mas tivemos também mais de 283 pedidos de impedimento. E você sabe que tanto o impeachment como os pedidos de impedimento geram crises políticas no país. Daí porque, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, no nosso presidencialismo, você sabe que você é eleito presidente, por exemplo, você precisa buscar ter um apoio parlamentar e precisa formar uma maioria parlamentar, senão você não governa. E quando você tem o apoio parlamentar no presidencialismo, isso aconteceu comigo também, eu tive grande apoio do parlamento, mas muitas vezes partidos que me apoiavam, quando eu mandava um projeto de emenda constitucional, qualquer coisa, metade da bancada votava a favor, metade votava contra. Ora bem, se você tiver um semipresidencialismo, e nós falamos que é semi porque eu, Gilmar Mendes, o Barroso, várias pessoas que são adeptas do semipresidencialismo, né? Quando você fala em semi, é porque não é nem o presidencialismo puro, nem o parlamentarismo puro. É uma mistura, amálgama dos 2 sistemas. E a partir daí, é interessante, você disse bem, o parlamento hoje praticamente comanda o orçamento, não é verdade? Até na distribuição orçamentária. E digo mais, Luiz Felipe, há tempos atrás o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, ele chamou os planos de saúde para fazer um grande acordo nacional, que é uma coisa útil, mas é tipicamente uma função executiva. Sim. Então, diz você muito bem,
Nós já estamos praticamente vivendo um semipresidencialismo, não seria o caso, adicionando a sua pergunta, de nós caminharmos para uma emenda semipresidencialista? Eu falo isso com muito agrado, porque há muito tempo que eu digo isso e há muito tempo que eu pratiquei, porque eu, no meu governo, pratiquei, porque também no presidencialismo você precisa de apoio do Congresso, mas eu trouxe o Congresso para valer, para governar comigo. E há um dado fundamental. Hoje você veja, o parlamento é o comandante do orçamento, mas não responde, não tem responsabilidade executiva, não é? Uma coisa é ele só comandar, outra coisa é ter responsabilidade pela execução. Porque daí você, quando apontar o dedo, não vai apontar como cidadão, não vai apontar o dedo só para o presidente da República, para o executivo, você vai apontar o dedo para o legislativo. É importante. Eu acho que seria um passo significativo no nosso país. Eu não tenho dúvida disso. Só para explicar um pouco para a nossa audiência aqui, o semipresidencialismo é um sistema político no qual o primeiro-ministro é o chefe de governo. Portanto, como bem disse o presidente Temer, ele é obrigado a passar não só as leis, mas executar. E o chefe de Estado é o presidente da República. Ele toma conta das relações internacionais, da defesa, e em vários países, como em Portugal e na França, ele tem o poder de dissolver o parlamento e convocar eleições. Então, este é o modelo. Mas o presidente Temer, o senhor que participou dessa Constituição de 88, na verdade já era uma Constituição parlamentarista. Por que àquela altura nós não tivemos coragem já de estabelecer o regime parlamentarista em 1978? Havia muitos parlamentaristas, você sabe. Sim. Que, não é? Tanto isso é verdade que uma discussão também transitória, isso é daqui a 5 anos, eu acho que até houve uma data lá, vamos votar se o Brasil quer... Plebiscito de 93, Plebiscito de 93, né? Quer república ou... Aliás, república e monarquia. Isso. E também parlamentarismo ou presidencialismo. O problema daquela época é que você não sabia que tipo de parlamentarismo você teria. Você é a favor do parlamentarismo ou do presidencialismo? As pessoas não sabem uma coisa ou outra. Imagina entregar para os deputados, para os senadores, né? Outra coisa é você ter um projeto discutido e aprovado pelo parlamento, não é? Com conteúdo X, depois você tem que ter um período de discussão eleitoral, 1 mês e meio, mais ou menos 2 meses, discussão eleitoral em programas televisivos, etc., para mostrar qual é o sistema que vai ser implantado e, ao depois, fazer um referendo popular. O povo tem que referendar aquele sistema. Não é necessário juridicamente, mas politicamente é fundamental, porque daí o povo terá votado por uma opção, que é uma opção de modificação radical do sistema político. Então as pessoas saberiam, quando se falasse do semipresidencialismo, o que é que estão votando. E até, como nós temos muito apreço pela figura do presidente da República, seria um presidente não só com essa capacidade, essa da dissolução do parlamento, eu não sei se consegue passar, não é? Mas seria um presidente que indica o primeiro-ministro para o parlamento, alguém que pode dissolver o próprio ministério, não é? E talvez, quem sabe, até a sua participação no veto ou na sanção dos projetos de lei. Você não pode desprezar no nosso sistema a figura do presidente. Então, este amálgama, essa mistura entre o sistema parlamentarista e o sistema presidencialista, eu acho que poderia dar resultado, como dá resultado em Portugal, dá resultado na França. Presidente, o senhor, como participou dessa Assembleia Constituinte de 1988, o senhor comunga deste diagnóstico de que parte da ingovernabilidade, entre aspas, do Brasil é que muitos assuntos deveriam ser desconstitucionalizados e o orçamento menos engessado, que essas duas medidas ajudariam muito a melhorar a qualidade da governabilidade no país? Pode ser. Mas você sabe que eu não concordo integralmente, porque também nós tivemos, durante a Constituinte, Luiz Felipe, a sabedoria de também mais uma mistura entre os princípios liberais e os princípios sociais. Você pega, para exemplificar os princípios liberais, você tem a livre iniciativa, o direito à propriedade, os direitos individuais. Lá no artigo 5º você tem 79 incisos, indicadores dos direitos individuais, são todos direitos de natureza liberal. Mas, por outro lado, você pega lá a partir do artigo 6º, 7º, você pega um título dos direitos sociais. Até o direito do trabalhador, não é? 13º, férias, licença saúde, licença médica, etc., estão previstos
no texto constitucional. Você pega outro trecho que diz assim: a saúde, a segurança, a educação é direito de todos. Que direitos são? São direitos sociais e dever do Estado. Então, esta mistura dos direitos liberais com os direitos sociais nasceu durante o debate constituinte. E acho que isso que está autorizando uma certa longevidade desta nossa Constituição. Agora, eu estou de acordo com uma afirmação que você fez há pouco. Aliás, o primeiro projeto era um projeto parlamentarista, feita por uma chamada comissão de notáveis. Exatamente. De que participava o Afonso Arinos e outros tantos, não é? Mas isto foi recusado pela Constituinte, que resolveu partir do zero, não é? Mas, de qualquer maneira, é interessante, trouxe traços do parlamentarismo. Eu dou um exemplo concreto. A medida provisória, por exemplo, é uma cópia do sistema italiano. Mas quando você vai à Constituição italiana, que é um sistema parlamentarista, você diz assim, está dito lá: o governo, vírgula, sob sua responsabilidade, em caso de urgência e relevância, poderá editar medidas provisórias. De que responsabilidade está falando a Constituição italiana? Da responsabilidade política. Ou seja, se eu, primeiro-ministro, ou membro do gabinete, a todo momento propõe medidas provisórias, elas não são aprovadas, eu corro o risco de uma responsabilização política. E a responsabilização política pode importar na queda do governo. Percebe? Aqui, quando nós mantivemos a medida provisória, foi sob o fundamento de que nós estamos substituindo a medida provisória pelo decreto-lei. Decreto-lei, exatamente. Decreto-lei, não é verdade? Mas teve-se o cuidado, vamos dizer assim, de tirar esse entre-vírgulas sob sua responsabilidade. Sim. Então, se você, presidente, edita medidas provisórias à vontade e elas não são aprovadas, não importa, você não tem responsabilização política. Por que eu estou contando isso? Porque esse sistema normativo da medida provisória é típico do sistema parlamentarista e não do sistema presidencialista. Então, presidente, temos que lutar por uma mudança nesse sistema de governo, porque isso ajudaria bastante a trazer um pouco dessa estabilidade da governança democrática no Brasil. Eu acho que sim, viu? Eu, pelo menos, tenho convencimento disso. E olhe que você sabe, eu e você, né? Nós temos uma certa quilometragem política, então nos autoriza a dizer o que estamos dizendo, né? Presidente, o que o senhor gosta de fazer nas horas de lazer? Porque nós só conhecemos o senhor como o constitucionalista, o político, o presidente da República. Como que o senhor gosta de gastar tempo com a sua família, nas suas horas de lazer? Conversar muito com eles, primeiro ponto. Segundo, leitura. Você sabe que eu não sou muito esportista, né? Então, eu leio muito, é uma coisa que me... Aliás, a leitura é uma coisa curiosa, porque, diferentemente, muitas vezes, daquilo que é da imagem que chega na sua mente, né? Na leitura você cinematografa as cenas. Quando você está lendo um romance, está cinematografando, ou seja, está apurando o seu raciocínio. Mas agora eu devo reconhecer, interessante nesses tempos modernos, né? Que na televisão você tem séries interessantíssimas, documentários formidáveis, não é? Que são muito ilustrativos. Documentário da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, do momento tal, do sistema qual, não é? Então, eu me divirto lendo, vendo séries e conversando em casa. Que bom. E qual a série que o senhor viu recentemente que recomenda? Olha, eu vi uma chamada Turn Point, o ponto da virada, certo, né? Turn Que Point, pega desde a Primeira Guerra, né? Sim. Da Guerra Fria, etc. Interessantíssima, porque são vários episódios, né? E muito ilustrativo, como um episódio da Segunda Guerra, com a figura principal do Churchill, né? Nas relações dele com Franklin Delano Roosevelt, não é? São documentários muito ilustrativos, sabe? Eu acho que vale a pena assistir. Foi uma amizade que virou a guerra, virou o destino da guerra. Foi grande. Foi. Porque ele acabou persuadindo o Roosevelt a ajudar a Inglaterra, pelo menos com a parte de armamento, no momento crucial da guerra. Que a Roosevelt não queria, né? Não, a opinião pública americana era contra a entrada dos Estados Unidos na guerra até um mês antes de Pearl Harbor. Então, a maioria da opinião pública foi Pearl Harbor que virou a opinião pública a favor, né? Foi essa agressão. Mas você sabe que mesmo na Inglaterra havia um primeiro-ministro, Chamberlain, que era contra a entrada e o povo aplaudia. Não, achava que tinha que fazer um acordo com Hitler e não entrar na guerra. Depois o Churchill mudou tudo isso e o Chamberlain até ficou mal visto. Exatamente. Joseph Chamberlain. Joseph Chamberlain. Depois Neville Chamberlain, um nos livro, dois. Viu?
chamado Winston e Franklin. É um diálogo entre eles. O diálogo é a amizade dos dois, amizade é muito bom. Dos dois. Muito interessante. A leitura é uma coisa formidável. Né? Agora, presidente, pegando esse período aí que o senhor está mencionando, no fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma safra extraordinária de estadistas, né? Nós tínhamos o Churchill, tinha o De Gaulle na França, tinha o De Gasperi na Itália e tinha o Adenauer na Alemanha. Ou seja, era uma conjuntura de estadistas que, na verdade, recriaram essa nova ordem mundial, né? É verdade. E hoje, presidente, nós vivemos talvez um momento que eu digo de baixa na qualidade dos nossos líderes públicos e os problemas no mundo se tornando cada vez mais complexos. Como é que nós vamos sair dessa encrenca? Não é fácil, não é fácil, é complicado. Você sabe que é interessante, porque essa coisa da chamada radicalização, acho que as pessoas chamam de polarização, né? Mas a radicalização entre os setores aqui no Brasil, ela também se reproduz em várias partes do mundo, né? Não é? E conceitos mais triviais, né? Interessante, as pessoas vão se esquecendo. O conceito da pacificação interna, o conceito da oposição. Você sabe que no sistema democrático é fundamental a oposição, porque a oposição ajuda a governar. Sim. Como é que ela ajuda a governar? Ela ajuda criticando, contraditando, contrariando, fiscalizando, não é? Mas eu acho que o único lugar onde a oposição funciona como tal é no Reino Unido. Você tem o gabinete e tem o gabinete das sombras. Exatamente. O gabinete das sombras é o gabinete da oposição. Isso. Que vai fiscalizar o que a situação está fazendo. Aqui no Brasil também deveria ser a mesma coisa. A oposição critica, etc. E até eu conto aqui, muitas vezes eu chamava membros da oposição no meu governo, nessas matérias mais de Estado, e diria, olha, minha gente, hoje estou eu aqui, amanhã poderão ser vocês. Então vocês votem a favor disso, porque é fundamental para a governabilidade, né, do país, não é deste governo. Não é? E eu acho que um outro voto ainda acabei conseguindo, não é? Mas estes conceitos triviais é que nós deveríamos, e você aqui no seu programa, você vai entrevistar muita gente, você pode pregar muito isso, que é do seu estilo, é do seu feitio. Eu leio os seus artigos com muita frequência e sempre pautados por essas ideias que nós estamos discutindo aqui, né? Eu acho que você pode fazer aqui muito no seu programa para traduzir esse sentimento, que é um sentimento que é interessante, eu percebo quando dialogo, quando faço palestra, que é o sentimento de boa parte do povo brasileiro. Mas como as coisas estão muito incendiadas, muito radicalizadas, os que têm interesse na radicalização não deixam que a moderação prevaleça. Presidente, acho que o senhor tem um papel ainda muito importante a ser feito na história do Brasil, nesse momento de polarização, radicalismo. O senhor é uma pessoa que pode tentar reatar o consenso no que eu chamo no meio da direita sensata. O senhor está disposto a trabalhar para tentar unir essa direita sensata para enfrentar as eleições em 2026? Eu já passei, viu? Agora, estou disposto a isso. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu faço com muito prazer, com muita frequência. Se alguma ideia minha, né? Aliás, essa história do pacifismo é uma coisa curiosa. Um dia eu estava fazendo uma palestra aqui no exterior e um sujeito me disse o seguinte, Temer, mas você não está sendo muito ingênuo com essa história de pregar a pacificação, a tranquilização do país, com essa radicalização que existe? Eu disse, olha, eu vou responder com 2 exemplos de homens públicos, né? Gandhi e Mandela, pacifistas, são lembrados e aplaudidos. Hitler e Stalin, homens conhecidíssimos, são lembrados e detestados. Veja como o pacifismo vale a pena. É verdade, é verdade. Então, colaborar para isso, eu colaboro. Agora, no mais, o mundo está mais para Luiz Felipe Dávila do que para Michel Temer. Ô, presidente, mas nós temos uma boa safra de governadores, né, para assumir essa... vamos pleitear a presidência da República em 2026. Nós temos o próprio governador Tarcísio aqui em São Paulo, Ratinho Júnior no Paraná, temos o Caiado em Goiás, né? Enfim, nós temos bons nomes. O Zema, em Minas Gerais, que está fazendo também um ótimo trabalho. Lá no Pará. O Mauro Mendes, tem vários. O Helder. O Zema. É possível extrair uma candidatura única, ou seja, unir a direita em torno de uma candidatura em 2026? O senhor acha que isso é uma tarefa possível ou é uma utopia? Hercúlea, mas possível.
Eu acho que a tarefa não é fácil, mas é possível. E seria um grande passo a ser dado no país. Embora eu confesso a você, eu não tenho muito apreço por esse conceito de direita, esquerda, centro. São conceitos que, ao meu modo de ver, o tempo já consumiu, não é? Mas é importante que eles trazem, né? Figuras como aquelas que você apontou, elas trazem um pouco a ideia do equilíbrio, da moderação, do não radicalismo, né? E acho que isso é importante. E pode caminhar para isso. Você sabe que se houver uma grande pregação nessa direção, você terá não apenas um critério eleitoreiro, digamos, faz aliança para ganhar a eleição, mas um critério, vamos chamar assim, ideológico, no sentido de que este grupo é um grupo preocupado com a tranquilização do país. E, portanto, nós vamos estar unidos para eleger alguém. Mas acho possível e acharia extremamente útil, né? Esse grupo não é só para vencer as eleições, mas é para assegurar a governabilidade e a aprovação dessas reformas importantes que o Brasil precisa avançar. Porque estamos há 30 anos praticamente vivendo uma estagnação econômica, né, presidente, com pequenos, vamos dizer, sussurros de crescimento. É verdade. E nós precisamos recuperar essa governabilidade e a fé e a crença na democracia e na liberdade, né? É verdade. Presidente, muito bom. O MDB, última pergunta aqui para o senhor. O MDB vai ter um papel fundamental aqui na eleição municipal. O candidato Ricardo Nunes hoje lidera as pesquisas. E o MDB, de certa forma, em São Paulo, conseguiu aglutinar quase 12 partidos em torno da candidatura. O senhor, como presidente do MDB, pretende trabalhar para essa união também, não só aqui na cidade de São Paulo, como o senhor bem fez, mas nacionalmente? Eu aqui em São Paulo ajudei modestamente essa conjugação de esforços, né, ao lado de outros tantos, convencido que estou que o Ricardo Nunes faz um bom governo, um governo muito equilibrado, de muitas obras, impressionante o número de obras que ele tem na capital, e depois me agrada muito o estilo dele, porque o estilo dele é como o nosso, sabe? Ele é muito agregador, não é? E muito respeitoso. Você veja que ele assumiu como vice no lugar do Bruno Covas, que lamentavelmente faleceu, mas guardou uma espécie, viu, Luiz Felipe, de luto administrativo durante quase 10 meses. E ainda hoje, quando certos locais que ele vai, está lá a gestão Bruno Covas. Ele é muito respeitoso. E acho que isto o Brasil precisa. Por isso que se eu puder colaborar, e na medida que eu posso, eu colaboro para tanto. Acho que estou colaborando com uma boa causa. Fica uma boa lição aí. Precisamos respeitar os cargos que exercemos, né? A liturgia do cargo. Acho que é muito importante para não deixar com que o Brasil perca essas referências, né? Ao exercer o poder, precisamos ter a bússola ali, a referência e o exemplo, né? Principalmente o exemplo, né, presidente? Presidente, muito obrigado pela sua conversa maravilhosa aqui. Muito obrigado. Eu acho que o público conheceu melhor um pouco Michel Temer, a sua saga, a sua obra e o seu papel importante nesse período complicado, turbulento da política brasileira, né? Então, acho que muito obrigado pela sua participação aqui na entrevista com o Dávila. Muito obrigado a você e muito sucesso ao seu programa. Muito obrigado. E a gente fica por aqui. E para você que gosta do jeito Jovem Pan de notícias, não deixe de fazer a sua assinatura no site www.jp.com.br. Você vai ter acesso a conteúdos exclusivos, análises, comentários e acesso ilimitado ao Panflix, o aplicativo da Jovem Pan. Obrigado pela sua companhia e até o próximo Entrevista com Dávila. Entrevista com Dávila. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.